Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vou falar-vos de uma das descobertas mais espetaculares dos últimos tempos, um fóssil de amonite com os órgãos preservados. O artigo em que se descreve a descoberta foi publicado esta segunda-feira, dia 18, por investigadores da Universidade de Zurique, na Suíça, e de vários museus da Alemanha, na revista Swiss Journal of Paleontology, e já anda a percorrer meia internet. O fóssil em questão foi encontrado em Eichstätt, na Alemanha, numa sequência de calcários muito finos e que datam do Jurássico Superior, há cerca de 150 a 160 milhões de anos atrás. A concha não está presente, mas é possível saber que este é um fóssil de uma amonite pelos apeticos, que são estruturas duras feitas de carbonato de cálcio que se pensa que podiam servir tanto como mandíbula como para tapar a entrada da concha. Com base nestas estruturas, que estão presentes no fóssil e que diferem consoante a espécie, os autores propõem que este é um fóssil de subplanites, que é uma amonite que é comum nos depósitos onde foi encontrado este mesmo exemplar. Só pela foto já dá para perceber uma série de estruturas, mas quando vemos um exemplar à luz ultravioleta ainda dá para ir mais longe. Dá para ver claramente os apeticos, que estariam muito perto da boca do animal. Vêem-se umas estruturas que podiam ser o bico, como se vê nos choques, lulas e polvos, que são descendentes de animais como as amonites. Logo a seguir, há umas massas cristalizadas que podiam ser os olhos ou o cérebro. E depois vem-se uma série de estruturas que constituem a parte que ficaria no interior da concha, como o tubo digestivo, o papo e os órgãos reprodutores. Esta foi a interpretação final das estruturas que vemos no fóssil, como elas se encontrariam com o animal vivo e ainda dentro da concha. Por alguma razão, os braços não estão presentes, e o facto da concha também não estar presente neste exemplar levantou a questão de como é que isso aconteceu. Qual terá sido a razão para não termos nem os braços nem a concha? O que é que terá acontecido? Os autores sugerem 3 hipóteses. A primeira é de que o interior do animal podia estar solto da concha, como acontece com os argonautas atualmente, em que só as fêmeas têm concha e usam-na durante a reprodução. Mas a concha dos argonautas não tem septos internos a subdividir o interior da concha, como as amonites tinham. Por isso, esta hipótese é pouco provável. A segunda hipótese seria a de que o animal morreu e, por culpa da decomposição, as partes moles ficaram soltas e caíram para fora da concha. A concha, como flutua, teria ficado à superfície, enquanto os restos orgânicos ter-se-iam afundado. De facto, durante a decomposição, é bem provável que as partes moles do animal tenham ficado soltas. Mas como as conchas das amonites tinham ar lá dentro, e como a decomposição aumenta a quantidade de gases dentro do animal, é bem provável que isso tenha gerado um efeito de sucção para o interior da concha, impedindo que o material saia. Se vocês já comeram caracóis, provavelmente já devem ter percebido que os caracóis encolhem para dentro da concha. E depois quando os tentamos tirar, se eles estiverem muito lá para dentro, é difícil puxá-los cá para fora porque existe um efeito de sucção para o interior da concha. A terceira hipótese, que é a que os autores defendem, é de que algum predador atacou esta amonite, puxou-a para fora da concha e depois acabou por largar a presa. Isto pode ajudar a explicar o porquê de não termos nem os braços nem a concha preservados, porque ao puxar o animal para fora da concha, é bem provável que os braços se tenham perdido durante o processo. Mas independentemente disso, com todos estes órgãos preservados, esta descoberta vai seguramente para a minha lista de melhores achados paleontológicos de sempre. E bom, era isso que eu vos queria dizer hoje. Muito obrigado por assistirem. Não se esqueçam de deixar o vosso like e de subscreverem. E vemos no próximo vídeo. Fiquem bem.